E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao canal RD com Logan. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que se chama proibicionismo. O que é proibicionismo? Esse assunto é bastante interessante, mas primeiro eu gostaria de pedir para vocês, não se esqueça de se inscrever nesse canal, dar um like, comentar, compartilhar com os amigos. É isso aí, espero que vocês gostem desse vídeo. E também falar um pouquinho dessa camiseta linda aqui, ó, a camiseta do canal RD com Logan, que você consegue encontrar na El Cabriton. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço do site para você conseguir comprar essa camiseta aqui. E é isso, galera, roda a vinheta aí, vamos lá. Gente, é sempre importante, toda vez que a gente for falar sobre drogas, sobre política de drogas ou alguma coisa desse tipo, é importante lembrar o seguinte, que as drogas existem na sociedade, existem no mundo, desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem. Vamos falar então sobre essa pintura rupestre aqui, que ela existe há 4.000 anos antes de Cristo, né? Então ela tem aí 6.000 anos, pouco mais de 6.000 anos, que ela demonstra o seguinte, aqui em cima na parte esquerda do vídeo vocês estão vendo um boi, e na parte de baixo umas psilocibinas. O que isso quer dizer? O homem das cavernas, ele só pintava as coisas nas cavernas que tinham algum significado, alguma importância para eles. Ou seja, se você quiser encontrar uma psilocibina, você tem que encontrar o boi, né? Porque a gente sabe que a psilocibina dá na natureza, naturalmente, no cocô da vaca. O que isso mostra pra gente? Mostra que o homem tem relação com as substâncias psicoativas e tem o desejo de alterar a consciência desde que o homem é homem, desde que existiu a civilização, e todas as civilizações, todas as sociedades utilizaram alguma droga, utilizaram alguma substância que alterava a consciência. E isso faz parte da existência humana. Olha que interessante, até quando os europeus vieram aqui para as Américas, eles se depararam com uma situação que é bastante interessante, né? Os povos originários, eles utilizaram diversas substâncias psicoativas, né? Uma delas é o cauim, que é uma bebida fermentada da raiz da mandioca, que a gente pode dizer aí que é a primeira cerveja brasileira, que é muito interessante essa história, porque nesse período a gente não tinha nenhum tipo de relato de problema com o uso dessa substância, porque elas eram utilizadas em rituais de passagem, tudo mais. Isso é fantástico, porque a gente começa a pensar que o problema com o uso de substância está muito mais associado com a forma que o homem vem lidando com a sociedade do que com a substância em si. Só que em um determinado momento da história, o homem decidiu que iria proibir as drogas. Por quê? Porque algumas pessoas estavam se relacionando de uma forma ruim, ou pelo menos isso era o que eles discursavam, e isso justificaria a proibição dessas substâncias. Vamos pegar, por exemplo, em 1798, onde foi a primeira proibição da maconha. Foi uma lei, né, que Napoleão Bonaparte colocou ali na época da expansão francesa, sobre os egípcios, né, que eles plantavam ali o cânhamo e faziam fibras e cordames para vender para os ingleses, e Napoleão Bonaparte falou assim, bom, então se os egípcios estão fazendo os cordas, velas, e essas velas e cordas estavam sendo vendido para os ingleses, para diminuir o poder bélico da Inglaterra, então Napoleão disse o seguinte, né? Vamos proibir a maconha, porque os egípcios ao fumarem maconha eles ficam extremamente violentos. E a gente sabe que não é por isso, né? Na verdade, ele proibiu a maconha para poder proibir, né, com a justificativa para poder proibir o cânhamo também, para diminuir o poder bélico da Inglaterra. Nós tivemos no Brasil uma lei que proíbe também a maconha e que tem a lógica muito semelhante à de Napoleão. Olha só o que diz a lei que proíbe a maconha no Brasil a primeira vez. Isso foi na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e ela falava o seguinte: é proibida a venda e o uso do pito do pango, né? O pito do pango era como era chamada a maconha naquela época, bem como a conservação dele em casas públicas, e os contraventores serão multados, a saber, o vendedor em 20.000 réis e os escravos e mais pessoas deles usarem em 3 dias de cadeia. Quer dizer, uma lei que coloca, né, pessoas negras, né, os escravos naquela época, na cadeia. Essa lei ela é de 1830, né, ela é na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e foi ali que a gente proibiu a maconha a primeira vez no Brasil. E em 1888 a gente tem uma lei no Brasil que acaba com a escravidão, lembrando que o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão, isso é uma vergonha, né? Curiosamente, talvez a gente seja também um dos últimos países a legalizar a maconha. E aí, 2 anos depois que acaba a escravidão no Brasil, a gente tem uma lei que proíbe a capoeira e o candomblé. Quer dizer, você vai ali criminalizando a cultura de um povo, vai criminalizando a sua religião, os seus costumes e tudo mais,
Para quê? Para ter o controle dos corpos. Eu acho que a política proibicionista, né, o proibicionismo, está associado diretamente com uma questão de controle de corpos. E o que isso tem a ver? O proibicionismo não é só uma política, ela é uma necropolítica. E o que é a necropolítica? A necropolítica é um conceito filosófico que diz que algumas determinadas políticas determinam como algumas pessoas devem viver e como outras pessoas devem morrer. Eu não vou aprofundar muito na necropolítica, mas quem quiser, fica a dica desse livro aqui, ó, maravilhoso, A Necropolítica. E é o seguinte, a atual política de drogas no mundo, ela é proibicionista e por ser proibicionista, ela é uma necropolítica. Por quê? Ela determina que algumas pessoas não podem usar determinadas drogas, diz que umas pessoas podem usar determinadas drogas e diz que um grupo de pessoas que usa aquelas drogas que não deve ser usada, que foi acordado que ela não deve ser usada, ela é ou bandida, ou marginal, ou doente, então ela pode ser trancafiada, ela pode ser presa, ela pode ser interditada, então ela é doente, ela recaiu, porque tem muita gente que ganha dinheiro com isso, né? Então se você for pensar na política da doença, né, do encarceramento das pessoas que têm algum problema de saúde mental, né? Então tem muita gente que ganha dinheiro com essas instituições de internações, asilares, comunidades terapêuticas, hospital psiquiátrico e tudo mais. Quando você pega a questão das drogas e coloca numa política de crime e de tudo mais, você cria violência com isso. Um exemplo disso é a política de álcool dos Estados Unidos, que foi de 1920 a 1933, que era proibido a bebida, o comércio, a produção de bebidas alcoólicas, né? Que foi conhecida como a Lei Seca. Nesse período de Lei Seca dos Estados Unidos, né, nesses 13 anos, nós tivemos troca de tiro de policial com traficante, drogas de péssima qualidade, tráfico de armas, suborno policial, lavagem de dinheiro, ou seja, exatamente os mesmos problemas que nós temos com as drogas que são proibidas hoje no mundo. Quando se legalizou o álcool nos Estados Unidos em 1933, esses problemas acabaram. Quer dizer, nós temos alguns problemas com o uso de álcool, mas não dá nem para comparar com os problemas que nós temos, né, com a violência que está associada à proibição de algumas drogas que nós temos proibidas hoje, tanto no Brasil como no mundo. É importante dizer também que essa necropolítica do proibicionismo, ela é extremamente seletiva. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Ela fala o seguinte aqui, ó, do lado esquerdo, né? A guerra começa em casa, a droga é uma droga. E do lado direito está escrito: com a Antártica você faz tim-tim na época do blém-blém. Quer dizer, algumas substâncias eu determino que pode se usar e outras substâncias diz que não pode usar. E por quê? Por que umas podem e por que outras não podem? Essa determinação, essa escolha, ela é extremamente arbitrária. Não existe nenhum motivo científico que fala que uma droga faz mais mal ou menos mal. Não, simplesmente se escolhe uma determinada droga e diz: essa aqui não pode e essa aqui pode. E a gente viu que a própria proibição da maconha, né, ela tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, ela foi por um motivo bastante racista. Não porque ela faz mal ou porque ela pode causar algum problema. Não, foi uma determinação racista para controle de corpos. E por que eu estou falando tanto sobre controle de corpos? Porque essa palavra ela é fundamental para poder entender o proibicionismo, porque ele justifica, aliás, ele ajuda a justificar a violência do Estado sobre as pessoas. Ou seja, qual é o objetivo do proibicionismo? Fazer com que as pessoas parem de usar drogas? Fazer com que as pessoas fiquem longe das drogas? Não. O objetivo do proibicionismo é justificar a violência do Estado sobre determinados grupos de pessoas. Dá uma olhada nessa foto aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa foto ela é de Paraisópolis, inclusive ela é bem famosa, né? Acho que todo mundo já deve ter visto essa foto. Se você, por exemplo, tiver nessa casa aqui do lado direito, né, num desses prédios, num desses apartamentos, se alguém denunciar você falando assim: olha, fulano ali do 10º andar está fumando maconha, qual que é a chance da polícia ir nesse local? Se a polícia for, qual é a chance que vai ter da polícia ter um mandato? E se a polícia for e tiver um mandato, qual é a chance que a polícia, que existe da polícia determinar que aquela pessoa é um usuário de drogas?
Agora vamos fazer esse mesmo raciocínio pro lado esquerdo. Se você pegar uma casinha ali, ó, de 3x3 e uma pessoa tiver uma denúncia falando assim, olha, essa pessoa faz uso de maconha, qual a chance da polícia ir ali? Qual a chance que a polícia tem de ir ali de uma forma violenta, sem mandado de busca e apreensão? E qual a chance que quando a polícia chegar ali, ela vai falar assim, olha, essa pessoa aqui não é usuário de droga, ela é traficante de drogas. Quer dizer, a nossa lei de drogas ela é tão ruim que quem determina se o sujeito está fazendo tráfico ou uso de droga é o agente ali do flagrante, quer dizer, o policial. E não deveria ser assim, nós deveríamos ter uma política de drogas determinando ali quais são os critérios objetivos de o que é traficante ou o que não é traficante. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o Estado tem uma justificativa, né, que é o proibicionismo, que é a guerra às drogas, de entrar em determinados locais e poder matar. Você vê muitas vezes aí, quando tem uma polícia entra, né, numa comunidade ou algum lugar e morrem 3, 4 pessoas, o que eles justificam? Que ali tinha traficante, aquelas pessoas estavam envolvidas com tráfico, e as pessoas que moram ali falam, não, fulano trabalha, estuda, então não faz sentido. Um outro método que o proibicionismo tem de agir é com a mídia. Dá uma olhada nessa matéria extremamente sensacionalista. De um lado, a revista Veja fala, quem cheira, mata, né? Então tem um filme lá do Tropa de Elite que fala que quem financia o tráfico é o usuário e tudo mais, e a mesma revista coloca a luta pela vida, porque ele é bonito, ele é global, ele é rico, ele é branco e ele luta pela vida. Então assim, a gente está sendo extremamente seletivo com essa política e justificando violência, assassinato e uma série de outras coisas por conta de uma lei que não funciona. E não só não funciona, como ela é extremamente cara, muito cara. A gente poderia estar pegando esse dinheiro e aplicando em outros lugares, inclusive para educação, para formação, para educar a população sobre a questão das drogas. Aliás, é muito importante dizer que o proibicionismo mata muito mais do que o uso da droga em si, né? Se você for parar para pensar, quantas pessoas você já viu falar que morreu porque fumou maconha? Agora, todos os dias nós temos noticiário dizendo que pessoas morreram por bala perdida, por troca de tiro, por violência policial, enfim. E é claro que não poderia deixar e terminar esse vídeo sem falar da nossa grande e maravilhosa Marcha da Maconha, que luta pela descriminalização e legalização da maconha, mas entendendo que a criminalização de qualquer substância traz muito mais problemas à saúde, à segurança da população de forma geral, de uma forma econômica também. A criminalização traz muito mais problemas para a sociedade do que o uso de drogas em si. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. O proibicionismo é uma política que falhou, que não funciona e que ela precisa ser repensada. A gente precisa pensar de uma forma muito mais pragmática e muito mais realista, né? Produzir uma política de drogas que não seja uma necropolítica, que determina que determinadas pessoas devem morrer e devem ser presas e devem ser estigmatizadas. E nós temos que acolher essas pessoas e pensar numa política de drogas muito mais eficiente e realista. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e para quem quiser se aprofundar na temática do proibicionismo, tem essa aqui, ó, Drogas, uma história do proibicionismo, do Henrique Carneiro. Recomendo demais esse livro, é um livro muito incrível. Quem quiser se aprofundar sobre a questão do proibicionismo e a história do proibicionismo, dá uma olhada nesse livro aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comente, curte, faz todo esse negócio aí, compartilha com os amigos. E é isso, galera. Até a próxima.